os meios de conservação e os agentes destruidores. Finalidade dos meios de conservação: atuar junto à destruição. Livro dos Espíritos, questão 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca com meios de preservação e de conservação? Para que a destruição não ocorra antes do tempo preciso. Toda destruição antecipada dificulta o desenvolvimento do princípio inteligente. É por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, capítulo 2, A Alma. Item 4. Há no homem um princípio inteligente que se chama espírito, independente da matéria e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Do livro Evolução para o Terceiro Milênio, Carlos Toledo Rizzini, capítulo 4, item 12. O princípio espiritual, criado por Deus, desenvolve-se ao longo do tempo, aprimorando-se paulatinamente. Por isso, sendo desiguais as idades dos espíritos e o curso da evolução, há homens em todos os níveis de adiantamento, desde o selvagem até Einstein e Gandhi. Por ora, o estado moral do planeta admite a diversidade, que é útil às lutas evolutivas. O progresso do espírito processa-se pela assimilação de experiências vividas e de conhecimentos adquiridos. Do livro A Constituição Divina, de Richard Simonetti. Nascimento e morte não obedecem às circunstâncias acidentais. Fazem parte do planejamento divino, no âmbito das experiências necessárias à evolução. Daí ser tão forte o instinto de conservação nos seres vivos, instrumento da natureza para que sejam aproveitadas integralmente as oportunidades oferecidas pela jornada terrestre. Não obstante, se por um lado, nos domínios da matéria, o desconhecimento das leis divinas pode favorecer um excessivo apego à existência física, há também aqueles que, atormentados por problemas variados, alimentam tão forte desejo de fuga que contrariam simultaneamente a lei de conservação, porque não querem prosseguir vivendo, e a lei de destruição, porque pretendem morrer antes do tempo. As consequências são funestas, porquanto o suicídio, enganosa ilusão de que se pode extinguir a vida, apenas os precipita do outro lado dela, em precárias condições, como as de um homem com fraturas generalizadas após saltar de um trem em movimento. E se o desastrado passageiro vai enfrentar meses de hospitalização, imobilizado no leito, em sofrida e lenta recuperação, o suicida estagiará por tempo bem maior em regiões purgatoriais, em padecimentos que, segundo informam espíritos que passaram por semelhante experiência, não encontram similar na Terra. Depois virão as reencarnações retificadoras, em que os desajustes perispirituais, desencadeados pela autoagressão no intento da morte, refletirá na carne, originando limitações e disfunções congênitas, a atuarem como drenagem necessária ao reequilíbrio do perispírito. Somados esses estágios retificadores que se desdobrarão na terra e no além, pode significar 1 ou 2 séculos de penosas experiências que lhe reservarão como lição maior a noção de que não se deve atentar contra a própria existência. Motivo do instinto de conservação sustentar o homem em suas provas. Livro dos Espíritos, questão 730. Uma vez que a morte deve nos conduzir
a uma vida melhor, que nos livras do males desta. E por isso, mais deveria ser desejada do que temida. Porque o homem tem um horror instintivo que o faz temê-la? O homem deve procurar prolongar a vida para cumprir sua tarefa. Eis porque Deus lhe deu o instinto de conservação, que o sustenta nas provas. Sem isso, muitas vezes se deixaria levar pelo desencorajamento. Do livro Céu e Inferno, capítulo 2, Causas do temor da morte. Este temor é um efeito da sabedoria, da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os encarnados. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Como contrapeso, a tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a existência e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Assim é que, nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição, mais tarde, tornada simples esperança, e, finalmente, uma certeza apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. Livro dos Espíritos, 731. Porque, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores? O remédio ao lado do mal é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso à relação entre a necessidade de destruição e o estado de inferioridade dos mundos. 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos, e cessa quando o estado físico e moral está mais depurado. Nos mundos mais avançados, as condições de existência são completamente diferentes. 733. A necessidade da destruição existirá sempre entre os homens na Terra? Diminuirá e reduzirá entre os homens à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. É por isso que se constata o horror à destruição crescer com o desenvolvimento intelectual e moral. Evolução para o terceiro milênio. Carlos Toledo Rizzini. No seu caminhar para a perfeição relativa, deve o espírito percorrer um duplo caminho, pois dois são os tipos de progressos, intelectual e moral. Inicialmente andam separados, porque a inteligência, mesmo alta, não acarretará a necessidade do bem e pode até ser usada para fazer o mal. Porém, desde que o sofrimento cobre o seu tributo na qualidade de agente retificador das violações da lei, inteligência e moralidade acabam acertando o passo e assumindo crescimento proporcional. Surge a terra em consequências como um canteiro, onde o grande agricultor planta os espíritos para que cresçam e produzam muitos frutos. Não devem ficar lá mais tempo do que o necessário para mudarem interiormente e tornarem-se produtivos. Isto é a evolução psíquica. No livro Céu e Inferno, capítulo 2. Por que os espíritas não temem a morte? A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente,
e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que nos conforta, não mais permissível, sendo a dúvida sobre o futuro. Desaparece o temor da morte. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.